Senadores decidem nesta terça-feira se Dilma Rousseff será julgada no plenário por crime de responsabilidade. Defesa da presidente quer adiar a sessão do impeachment e pede o afastamento de ministros do governo Temer após denúncias de Caixa 2. E Conselho de Comunicação Social debate proposta de extinção da EBC. Este é o Senado Agora e você acompanha as principais notícias desta segunda-feira. O plenário decide nesta terça-feira se a presidente Dilma Rousseff será julgada por crime de responsabilidade. Na véspera dos trabalhos, profissionais da imprensa e servidores do Supremo Tribunal Federal fazem os últimos preparativos para a sessão. Mesmo com um resultado mais ou menos definido, teve senador que acordou cedo para garantir um bom lugar na lista de oradores. A lista de inscrição para os senadores que vão discursar foi aberta às 9 horas da manhã. 7h30 já estava aqui e aí fiquei esperando. Alguns chegaram a fazer cálculos para escolher o melhor momento de falar. 10h10, 10h20, 10h30, 10h40. É mais importante essa comunicação para fora do Senado Federal. Por isso, a preferência dos senadores é pelo horário em que os veículos de comunicação estejam ao vivo transmitindo a sessão. Todo mundo pretende que seja numa hora onde a TV Senado possa estar falando para um maior número de brasileiros e de brasileiras. Nós temos, nesse momento, não somente uma disputa por um resultado numérico, mas é uma disputa por um posicionamento político da sociedade que interferirá no resultado numérico. A equipe do Supremo Tribunal Federal veio acertar os últimos detalhes. E vou sugerir que a gente crie um acesso para o dia de amanhã. Acabou o dia de amanhã, esses acessos vão cair. A imprensa também já ajustava os equipamentos para a cobertura. Olha, a expectativa é de um bom debate de acordo com o seu convencimento político. E o resultado não vai ser surpreendente, nós já sabemos o resultado dessa fase da pronúncia da presidente. Eles não precisam dos 2/3, basta maioria absoluta. Então nós não estamos nem muito dedicados em relação ao voto. Mas durante a semana, além dessa votação, nós teremos movimentações políticas importantes de senadores e da presidenta Dilma. Mas o noticiário do fim de semana forneceu argumentos para os defensores da presidente afastada. Logo no início da sessão desta terça-feira, eles vão pedir que o processo seja suspenso. Nas palavras do líder da minoria, essa semana começa quente aqui em Brasília. O motivo são as reportagens publicadas no fim de semana. Segundo a imprensa, o presidente interino Michel Temer, o ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha e o ministro de Relações Exteriores José Serra teriam recebido um total de 33 milhões de reais da construtora Odebrecht para o Caixa 2 de campanhas eleitorais. As denúncias viriam de Marcelo Odebrecht, que negocia com a Justiça um acordo de delação premiada. Em nota, Temer reconhece que se encontrou com Odebrecht, mas que as doações foram declaradas à Justiça Eleitoral. E o ministro José Serra informou que a campanha dele foi conduzida dentro da lei. No plenário, a oposição foi em peso pedir o afastamento dos ministros e defender que o processo de impeachment contra Dilma seja suspenso. Ficou agora escancarado que a pressa de abreviar o processo de impeachment não tem nada a ver com a viagem à China. Na verdade, a pressa se deve à operação Lava Jato em curso. A pressa se deve ao medo que o presidente interino, o golpista, tem, que novas e novas mais delações o envolvam. Tem que haver investigação. Não estão investigando Lula? Não estão investigando Dilma? Não estão investigando senadores, deputados, governadores? Por que é que não investigam o senhor Michel Temer? Diz que lá no Ministério do usurpador presidente Michel Temer, interino, diz que há uma competição para ver qual é o que está mais implicado na Lava Jato e quem conferirá as medalhas, se é de ouro, de prata ou de bronze, será o próprio Michel Temer. Mas a dificuldade é que talvez ele tenha que receber a maior de todas as medalhas e premiações. Os governistas rebateram com acusações. As falas criticando o presidente em exercício Michel Temer
São falas tendenciosas e parciais, porque, na prática, o presidente em exercício Michel Temer paga um preço muito caro por ter andado lado a lado muitos anos com a presidente Dilma e com o seu governo. O telhado do Partido dos Trabalhadores e do governo da presidente Dilma é de vidro nesse quesito. Eu estou vendo muito fora Temer, mas ninguém diz fica Dilma. Diante das denúncias contra o governo interino, a oposição pediu ao Ministério Público que afaste Michel Temer da presidência e anunciou que logo no início da sessão de pronúncia sobre o impeachment nesta terça-feira, vai fazer cerca de 10 questionamentos ao ministro Ricardo Lewandowski. Um deles é para que o ministro suspenda a votação. O artigo 86, parágrafo 4º da Constituição diz o seguinte, que um presidente só pode ser investigado por fatos presentes nesse mandato. No caso, aquela denúncia foi de 2014. Veja bem, é um absurdo completo a gente aprovar o impeachment da presidenta Dilma e blindar Michel Temer e o PMDB das investigações das delações. Não vejo em nenhum momento prejuízo com o processo de impeachment, que são dois momentos distantes e duas instâncias muito separadas. Aqui é o Congresso Nacional, um poder independente, o Senado vai julgar a senhora presidente da República de acordo com o seu convencimento político. Em relação à Operação Lava Jato, ela tem que ser esclarecidos todos os fatos apontados. Vamos ver, quando se tornar público, o que efetivamente tem na delação da Odebrecht e das outras empreiteiras, para aí sim tomarmos as providências devidas, se for o caso. Nessas delações premiadas, nós encontramos verdades absolutas, meias-verdades e, lamentavelmente, algumas mentiras escancaradas. Então é preciso ter prudência no acolhimento dessas delações premiadas, mas elas são de fundamental importância para a investigação, o julgamento e a condenação dos eventuais criminosos. As questões de ordem sobre o processo de impeachment serão decididas em plenário pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Se a votação for mantida, a sessão sobre a pronúncia de Dilma Rousseff pode se estender até amanhã de quarta-feira. A sessão será presidida pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Começa às 9 da manhã. Primeiro fala o relator por 30 minutos. Em seguida, os outros senadores por 10 minutos cada, de acordo com a ordem de inscrição. Acusação e defesa terão meia hora cada uma. Para encaminhar a votação, podem discursar 10 parlamentares, 5 a favor e 5 contra, por 5 minutos cada. Mas se os partidos pedirem para votar separadamente os 4 fatos de que a presidente está sendo acusada, serão 4 senadores por destaque. E os discursos de encaminhamento podem chegar a 16 no total. A previsão é que essa fase no plenário leve entre 15 e 20 horas e só termine na quarta-feira. Haverá intervalos de 1 hora a cada 4 horas de sessão. A votação será no painel eletrônico. Se a maioria dos senadores presentes concordar com o relatório de Anastasia, o processo caminha para a última fase. O ministro Ricardo Lewandowski deve marcar o julgamento da presidente afastada para o fim de agosto. Por causa da sessão do Senado, o governo do Distrito Federal vai fechar o trânsito nas vias da Esplanada dos Ministérios após a meia-noite. O tráfego nas 2 avenidas só será liberado 4 horas depois que a sessão terminar. A empresa Brasil de Comunicação, que administra agências de notícias e emissoras públicas de rádio e TV, corre o risco de ser extinta. O assunto foi tema de debate no Conselho de Comunicação Social do Congresso. Criada em 2007, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, administra as emissoras públicas federais de rádio e TV. O governo Temer anunciou a intenção de extinguir a empresa. Por isso, o Conselho de Comunicação Social do Congresso, que auxilia os parlamentares no tema, resolveu discutir a situação da EBC. A representante do Conselho Curador lembrou que a comunicação pública não se confunde com a comunicação privada que visa ao lucro, nem com a estatal que promove os governantes. Ela não é uma novidade e nem é uma invenção brasileira, né? A gente tem BBC, NHK, RTP, várias
redes, né, de comunicação pública consolidadas há várias décadas no mundo afora e inclusive em lugares que têm a democracia bem consolidada, né. Temos como função da comunicação pública a construção da cidadania, utilidade pública, interesse público, sustentar a cidadania, promover a educação. Estudioso da área, Eugênio Butti afirmou que a extinção da comunicação pública ameaça a diversidade cultural. Eu tenho certeza que todos os senhores aqui apreciam a música clássica. Se entregues às leis de mercado, as orquestras sinfônicas teriam entrado em extinção há várias décadas. Venda de CD e cachê de show não sustenta uma orquestra sinfônica. Esse exemplo é interessante porque ele nos permite ver que certas expressões da cultura não podem ser financiadas pelos modelos atuais do mercado cultural. Para Eugênio Butti, o que a EBC precisa é de uma reformulação para ter mais autonomia. O seu órgão máximo de poder é o Conselho de Administração. E a composição do Conselho de Administração expressa diretamente, não é indiretamente, a vontade do governo. O presidente do Conselho de Administração é da SECOM. Então, com essa estrutura, nós não temos uma empresa nos moldes das PBS, da NPR, nos moldes da Deutsche Welle, da BBC, do que quisermos. Integrantes do Conselho e participantes da audiência defenderam a EBC. Eu só espero que o nosso governo federal, que está querendo discutir essas questões, tenha a sensibilidade para entender que isso é uma coisa muito séria, está ligado à questão estratégica da democracia brasileira que nós queremos e que tenha humildade e tenha largura para colocar essa discussão de forma mais tranquila e envolvendo todos os setores da sociedade. Na contramão desta política mercadológica, a TV Brasil é a maior exibidora de programação infantil da TV aberta. Se não existissem outros motivos, apenas este, o respeito com criatividade às novas gerações, justificaria a manutenção da EBC da TV Brasil. O Conselho de Comunicação Social também discutiu o bloqueio de sites e aplicativos de mensagens no Brasil. A gente tem acompanhado, por exemplo, a questão do bloqueio do WhatsApp, que infelizmente tem se repetido, e isso está gerando uma grande preocupação, tanto aqui no Conselho quanto dentro do Congresso Nacional. Então, hoje, há mais de 5 projetos de lei que tentam regular essa questão, por exemplo, proibindo o bloqueio, outros projetos até propondo mais bloqueios, né, curiosamente. Então, o que o Conselho vai fazer? Nós vamos fazer uma análise desses projetos que estão sendo propostos e o Conselho vai se posicionar com relação a esse tema. Mulher, negra e de origem pobre. A primeira medalha de ouro no Brasil nas Olimpíadas do Rio foi uma vitória contra o preconceito. A judoca carioca Rafaela Silva derrotou a atleta da Mongólia, Somia Dorsuren, líder do ranking mundial. O resultado repercutiu no plenário do Senado. Era uma sofreguidão do Brasil inteiro à espera da primeira medalha de ouro, pois a judoca Rafaela acabou de ganhar para fazer a alegria dos brasileiros. Nós saímos daquela faixa de só ter medalha de prata ou medalha de bronze e nós ficamos no patamar, graças a Rafaela, do patamar já da primeira, no segundo dia de Olimpíada, já da primeira medalha de ouro concedida, conquistada. Nós hoje estamos mais felizes, né? Uma medalha de ouro. Essa belíssima Olimpíada, o sentimento que permeia o Brasil inteiro. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e até a próxima.